Educação à distância, mudando realidades. Dando continuidade na nossa disciplina, acabamos de assistir a aula da unidade 1 e a partir de agora teremos a continuidade na unidade 2. Eu estou aqui com você, eu sou a professora Maria Alva e vou te acompanhar nessa disciplina de Direito Tributário. E agora, nessa web aula número 2, nós vamos falar sobre limites ao poder de tributar. Nós sabemos que existem as limitações e sabemos que dentro delas nós temos os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. Mas nesta unidade 2 vamos falar sobre princípios constitucionais tributários. Vamos aqui na tela comigo para você conhecer um pouquinho desses princípios constitucionais tributários. Antes de tudo, como de praxe, eu quero que você veja a bibliografia recomendada para essa unidade. Tá? Na verdade, essa bibliografia ela é recomendada para toda a nossa disciplina, tá? Direito Tributário Essencial, do Eduardo Sabag, Rafael Novaes, Direito Tributário Facilitado. Não esqueça que você precisa acessar a minha biblioteca lá no SUAP para você ter condições de acessar esses livros, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que são os limites ao poder de tributar? Vamos lá? Segundo Novaes, tá? Que é um dos nossos autores indicados, a Constituição Federal de 1988 consagrou, dentro do Sistema Tributário Nacional, a seção 2 para abordar as denominadas limitações ao poder de tributar, estruturando um conjunto integrado de princípios e regras que devem ser respeitados pelos nossos entes políticos como forma de legitimar a cobrança de seus tributos. Aqui, quando a gente fala de entes políticos, nós estamos se referindo à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tá certo? Não confundir os nossos entes políticos com os nossos políticos eleitos que foram eleitos para representar a gente em questões de política, não confundir, tá certo? O poder de tributar não será concedido de forma ilimitada para a União, para os estados, para o DF e municípios, pois encontrarão um conjunto de normas constitucionais, tá, que refreiam a sede de arrecadação. Olha só, eles refreiam a sede de arrecadação, obstando, ou seja, impedindo a existência de abusividades contra o contribuinte. A cobrança dos tributos não será feita, portanto, de forma desarrazoada. Apesar do dever social em colaborar com a manutenção da máquina pública, o cidadão contribuinte também gozará de direitos e garantias protetoras da sua condição humana ou social, externando o dever do poder público em respeitar princípios estampados na nossa Carta Republicana, que é, de fato, a nossa Constituição Federal de 1988. Então, eu preciso que vocês percebam que dentro dessa temática, a própria Constituição Federal consagrou alguns freios, consagrou alguns limites. O nosso legislador, os nossos representantes eleitos, eles não podem, a seu bel prazer, simplesmente cobrar tributos e querer fazer de forma desarrazoada, querer fazer do dia para a noite. Isso não pode acontecer. A gente vai ver alguns princípios constitucionais que vêm limitando os poderes dos nossos representantes, tá certo? Vamos ver aqui quais são esses princípios que dão uma verdadeira segurada na sede da máquina pública de encher os cofres de dinheiro. Nós temos o princípio da legalidade, vamos falar sobre o princípio da anterioridade tributária. Aqui entra a anterioridade anual, tá? E também a nonagesimal, tá?
Temos o princípio da isonomia tributária, o princípio da irretroatividade tributária, o princípio da vedação ao confisco e o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, ressalvado o pedágio. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos sim! É isso mesmo, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre cada um desses princípios. E aqui eu coloquei a carinha de felizes que vocês estão, porque vão conhecer esses princípios constitucionais tributários. Olha só, vamos começar pelo princípio da legalidade tributária. Olha só, lá no artigo 150, inciso 1º da nossa Constituição Federal, nós temos o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido a União, tá? Deixa eu anotar aqui. Proibido. A canetinha falhou, mas não tem problema. Eu estou falando aqui para vocês que é proibido, olha só, é vedado à União, aos estados, ao DF e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, tá certo? Sabemos que o direito não é uma ciência exata e para tudo tem exceção. Já já vocês vão saber quais são as situações em que pode haver uma certa mudança nessa questão em relação sem lei que o estabeleça. Já já eu vou contar para você quais são as exceções ao princípio da legalidade, tá? Ou seja, a criação ou majoração da carga tributária necessita como regra da edição de lei e valendo-se da máxima do paralelismo das formas ou das formas. Os casos de extinção e de redução também estariam sob o manto da reserva legal. Ou seja, gente, se existe lei para criar ou majorar tributo, também é necessário que tenha lei para fazer a redução ou a extinção de um determinado tributo. Ou seja, a gente vê aqui essa informação no artigo 97, nos incisos 1º e 2º do nosso Código Tributário Nacional, tá ok? Vamos para a próxima tela. Olha só, já sabemos que, vou voltar aqui, tá certo? Só mais uma pinceladinha aqui. Já sabemos que é necessário que exista uma lei para que a União, os estados, o Distrito Federal e o município possam exigir ou aumentar, ou seja, criar um tributo novo ou aumentar. É necessário ter uma lei, não pode ser feito de qualquer forma. Mas falei também que existem exceções. Como o direito não é uma ciência exata, nós sabemos que para toda regra tem exceção, inclusive o princípio da legalidade vai ter exceção. Imagina, dentro do direito, você perceber que existe uma exceção à questão legal. É isso mesmo. Lá no artigo 150, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, existe a situação, né, que pode haver alteração, tanto para mais quanto para menos, por ato do Poder Executivo, né? A alteração da alíquota de alguns impostos. Perceba, eu estou falando aqui de imposto, tá, gente? Eu não estou falando de todas as espécies tributárias, não, tá? Aqui em relação ao imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e sobre o imposto de operações financeiras, é possível que haja uma exceção à regra do princípio da legalidade. Quando o poder público, por meio de ato do Poder Executivo, ou seja, não passa por uma produção de uma lei, né? Dentro do nosso poder legislativo, que é o poder legislativo que tem competência para a produção das leis. Então, aqui a gente percebe que é ato do Poder Executivo, como por exemplo aqui, ó, do Presidente da República, para alterar as alíquotas do II, do IE, do IPI e do IOF. Mas por quê? Por que será que esses impostos, existe essa exceção a esses impostos? Simplesmente porque esses impostos têm caráter de extrafiscalidade, ou seja, aqui o poder público ele pode ter intenção de estimular a economia do país. Por exemplo, ele pode pegar e aumentar a alíquota de um produto importado para que o brasileiro não tenha interesse em comprar, porque a partir do momento que aumenta a alíquota de um determinado produto, ele vai se tornar mais caro para entrar no país. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o brasileiro dê prioridade ou mais atenção para a compra de um produto nacional. Outro exemplo aqui é que
No momento em que ele quer, por exemplo, aumentar a alíquota, nós sabemos que a alíquota do cigarro é altíssima, né? Ou seja, ele pega aqui um produto industrializado, que é o cigarro, e aumenta de forma que fica um produto com valor econômico bem elevado para que o brasileiro não tenha intenção, não tenha interesse de fumar. Por quê? Porque fumar causa prejuízos à saúde e automaticamente você vai precisar muito mais de um médico, vai procurar muito mais a rede pública de saúde para ser atendido. Então, existe toda uma cadeia, né? Se você aumenta a alíquota do cigarro, significa que vai ficar mais caro e o brasileiro vai dar uma segurada, para não estar fumando tanto, né? E aí a ideia é essa, é desestimular o consumo do cigarro. E a mesma coisa aqui, ó, no imposto de exportação. O poder público ele pode ter interesse de fomentar a exportação de um produto nacional para aquele produto ser vendido com mais intensidade, com mais quantidade para o mercado externo. Aí ele pode, por exemplo, estar baixando a alíquota de um determinado produto para que venda bastante e entre mais dinheiro nos cofres públicos brasileiros, né? Porque a partir do momento que vende mais, então é uma questão proporcional. Vendeu mais, ganha mais. Vende menos, ganha menos, né? Então é isso. São produtos que têm caráter de extrafiscalidade, porque o poder público pode querer fazer alguma situação de movimentação econômica, alguma interferência econômica no país. É por isso que eles não podem esperar, por exemplo, a produção de uma lei para o poder público poder estar fazendo essa modificação nas alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF, tá ok? Vamos para a próxima tela. Dando continuidade aqui no nosso estudo dos princípios constitucionais tributários, vamos falar um pouquinho agora sobre o princípio da isonomia tributária. Olha só, a isonomia no direito tributário nada mais é do que a igualdade do direito constitucional, tá? Dentro do sistema tributário nacional, aqui no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela é externa, ou seja, ela exterioriza regra de proibição quanto à União, os estados, o DF e os municípios de instituírem tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, né? Então, se o contribuinte está na mesma situação, por que será que teria que ter uma alíquota para uma outra alíquota para outro contribuinte, não é mesmo? Então, a nossa Constituição Federal, ela veda essa questão de tratar com uma questão de desigualdade, porque isso pode estar favorecendo e prejudicando um contribuinte. Se eles têm a mesma situação, se eles estão em pé de uma situação equivalente, não tem por que existir um tratamento diferenciado em relação aos tributos, tá certo? Olha só, o princípio da isonomia tributária determina que os contribuintes recebam do poder público, aqui ó, o mesmo tratamento, tá certo? Quando em situações equivalentes, podendo, entretanto, existir diferenciação tributária em casos pontuais, tá? De desigualdade, objetivando ajustá-las. Então, aqui a gente já fala assim, que a gente já trata aqui do princípio da equidade, tá certo? Então, se está em situação desigual, pode haver uma situação de diferenciação para poder trazer essas pessoas para estarem em pé de igualdade. Pode acontecer também, mas a regra é que se está em situação equivalente, não tem por que tratar de forma diferenciada. Ainda aqui falando da isonomia, do princípio da isonomia tributária, olha só. A isonomia tributária também será utilizada como elemento para a existência de outro importante princípio constitucional tributário, que a gente vai falar agora do princípio da capacidade contributiva. Olha só, disciplina o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Vamos ver o que o parágrafo 1º do artigo 145 traz para a gente aqui, para o nosso conhecimento. Olha só, sempre que possível, então é sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária. Olha aqui, ó, é facultado, não é obrigatório. Especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, tá certo? Como exemplo clássico da aplicação desse princípio, podemos citar a incidência do imposto de renda, em que suas alíquotas serão progressivas na medida em que o contribuinte passa a obter maior renda ou provento de qualquer natureza. Ou seja, quem ganha mais vai pagando mais, ou seja, a partir do momento que a minha capacidade contributiva vai aumentando, a alíquota do meu imposto de renda também ela vai aumentando. Nós sabemos hoje que no Brasil a alíquota máxima é 27,5%, tá ok? De alíquota para o imposto de renda, que só a título de curiosidade, porque, enfim, é importante. Então, assim, dependendo do nível dos proventos que eu recebo, eu posso estar alcançando esse teto aqui, ou vou estar sofrendo uma arrecadação para menos, vai depender do tanto que eu estou ganhando. É por isso que nós temos esse princípio da capacidade, esse exemplo a respeito do princípio da capacidade contributiva, que é exatamente a questão dessa alíquota progressiva. Por que ela é progressiva? Porque conforme você vai ganhando mais, ela vai aumentando, ela vai subindo. Então, existe uma progressão na questão da alíquota do imposto de renda. Essa informação vai estar lá no artigo 43 do nosso Código Tributário Nacional, tá certo? Vamos aqui para a próxima tela. Temos também, aqui que eu trouxe para vocês, o princípio da segurança jurídica, porque é de extrema importância para o estudo também dessas questões constitucionais tributárias, para questões dos princípios constitucionais tributários. Olha só, o princípio da segurança jurídica ele está relacionado com o desdobramento de 3 específicas regras em favor do contribuinte. Percebam, o contribuinte ele precisa ter segurança jurídica, né? Quais sejam? O princípio da irretroatividade, que a gente vai ver agorinha, o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal, que serão objetos de estudo adiante. Ou seja, a segurança jurídica reside, portanto, na aplicação de novas cargas tributárias apenas aos fatos geradores futuros, tá certo? Percebam, eu não posso cobrar imposto ou, por exemplo, uma alíquota diferenciada no determinado imposto de fatos geradores passados, ou seja, o que aconteceu para trás fica para trás, é dali para frente. É por isso que a gente fala que na aplicação de novas cargas tributárias aos fatos geradores futuros, concedendo prazo razoável do início da incidência. O que significa isso? Princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Só para comentar aqui, na doutrina vocês vão ver muito assim, princípio da anterioridade. Vocês já vão saber que ele está se referindo à anterioridade anual. E quando ele fala anterioridade nonagesimal, ele vai vir explicando, ele já vai vir anterioridade nonagesimal, que você já vai saber que se refere àqueles 90 dias que eu vou contar para vocês já já, quando a gente for falar de fato desses princípios. Mas eu preciso que vocês saibam que para introduzir esses princípios, eles estão diretamente relacionados com questões de segurança jurídica em favor do nosso contribuinte. Porque ele não pode ser aplicado dali para trás, só do que acontecer dali para frente. Vamos ver como é que funciona? Olha só, princípio da irretroatividade tributária, é ele. Olha só, não vai retroagir, tá certo? Olha só. Essa questão da irretroatividade tributária, ela está descrita lá no artigo 153, inciso 3º, a linha A da nossa Constituição Federal. Olha só, será vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Ou seja, não pode dali para trás, não pode. É daqui para frente, tá ok?
Olha só, quais são os objetivos desse princípio da irretroatividade, tá? Esse princípio objetiva proibir que o poder público crie um novo tributo ou realize a majoração da carga tributária já existente e queira exigir-lhes o pagamento sobre situações anteriores à própria lei, quando sequer existia a vigência da norma, tá ok? Apesar de não se encontrarem previstas expressamente no dispositivo constitucional, as hipóteses de redução da carga tributária também respeitam o princípio da irretroatividade. Ou seja, tanto para reduzir quanto para aumentar, ele vai ter que respeitar os fatos pretéritos. Não pode alcançar fatos pretéritos, tá certo? Ressalta-se ainda que esse princípio da irretroatividade não comporta exceções relativas aos tributos, de modo que toda modificação será aplicável somente aos próximos fatos geradores. Olha só, pessoal, para você que está chegando aqui para conversar com a gente sobre essa disciplina de direito tributário, eu quero que vocês saibam que o fato gerador nada mais é do que a prática de um ato que vincula o contribuinte ao pagamento do tributo. Vou te dar um exemplo aqui. Por que você tem que pagar IPTU? Porque, aqui, o IPTU, que é um imposto de competência do município, bem comum. Vou falar sobre o IPTU porque as pessoas costumam muito utilizar o IPTU e é do dia a dia de vocês. Então, por que você paga IPTU? Porque você é proprietário de imóvel predial territorial urbano, tá certo? Se você não fosse proprietário de imóvel, você não estaria praticando o fato gerador, que é ser proprietário de imóvel urbano. Aí você não teria que pagar. Então, a partir do momento que você pratica a ação, por exemplo, ser proprietário de um veículo automotor, você está praticando o fato gerador, que te obriga a pagar determinado imposto ou determinado tributo. Então, o fato gerador é isso. É quando o contribuinte pratica a ação que está descrita na lei. Ou seja, se a lei diz que quem tem carro vai pagar IPVA, o contribuinte, a partir do momento que ele adquire um carro, ele vai ter que pagar IPVA. E é nesse momento que ele pratica o fato gerador, tá certo? Então, o fato gerador é uma linguagem técnica utilizada muito aqui dentro do direito tributário, mas você não se assuste, porque nada mais, nada menos é que praticar a ação que está descrita na lei que te obriga ao pagamento de determinado tributo, ok? Vamos falar sobre o princípio da anterioridade tributária. Anterioridade. Olha só. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil correspondente ao comum calendário adotado, iniciando-se em 1º de janeiro e findando-se em 31 de dezembro. O objetivo do princípio da anterioridade é impedir que a União, tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, os municípios, o objetivo é impedir que esses entes políticos realizem a criação ou também a majoração de tributo e passam a exigir-lhes a lhes exigir dentro do mesmo ano de publicação da respectiva lei. Ou seja, o poder público criou uma lei hoje, né? Vamos supor que se o poder público criou uma determinada lei ou majorou alguma determinada alíquota de um imposto, por exemplo, ele não pode cobrar amanhã. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que respeitar o princípio da anterioridade, que é o momento em que ele vai esperar para passar a cobrar só no ano que vem. Ou seja, estando o poder público impedido de cobrar-lhes sobre o períodos passados em face da irretroatividade, que a gente acabou de comentar, bem como a impossibilidade no ano da publicação pela anterioridade anual, resta-lhe aguardar o próximo ano para iniciar a exigibilidade da ação. Ou seja, se o poder público criou um imposto, vamos supor aqui, agora no mês de agosto, né? Ele só vai poder começar a exigir do contribuinte o pagamento a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, de 2023. Só que vai ter muita exceção aqui no meio do caminho, hein, pessoal? Por quê? Porque vai entrar o princípio da anterioridade nonagesimal, e aí a gente vai fazer uma ponderação dessas datas,
tá certo? A gente vai ver o que é mais benéfico para o contribuinte. Mas falando de anterioridade anual, vocês já podem anotar aí que significa que se o poder público criou um tributo neste ano, ele só vai poder cobrar a partir do ano que vem, ou seja, a partir do próximo exercício financeiro. Perdão, só vai poder cobrar a partir do próximo ano civil correspondente ao calendário adotado, tá certo? Aqui, ainda falando de anterioridade anual, nós precisamos saber que existem várias exceções. Olha aqui, ó, atenção, é isso mesmo, tenha atenção. Na anterioridade anual, contaremos com algumas exceções que permitirão a aplicação da nova carga tributária, tanto para a criação como para o aumento da alíquota de um determinado imposto, criação de algum tributo ou aumento de alguma alíquota, ainda no mesmo exercício financeiro, tá? Atenção, por que tem exceção que o princípio da anterioridade anual fala que não pode cobrar no mesmo exercício financeiro, mas aqui nós vamos trazer algumas exceções onde o poder público vai poder fazer de imediato. Quais são as situações? Situações de calamidade de guerra. Olha só, levando em consideração as medidas de urgência, como calamidade ou guerra, ou mesmo políticas de proteção extrafiscal da tributação, nós encontraremos aqui os exemplos, tá? Aqui nós temos o artigo 150, que é o parágrafo 1º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Nós temos as exceções, os empréstimos compulsórios para calamidade pública e guerra, tá? Nós temos a mesma regra lá do imposto de importação, temos também do imposto de exportação e também o imposto sobre produtos industrializados e ainda o imposto sobre operações financeiras, tá certo? Temos ainda um outro, o imposto extraordinário de guerra. Gente, sobre a questão do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre produtos industrializados e sobre o IOF, eu já contei para vocês, porque eles têm caráter de extrafiscalidade. Não vou retomar. Na dúvida, volta a aula para entender por que eles têm caráter extrafiscal e também faz uma leitura da nossa bibliografia recomendada, tá? Ou seja, aqui, por que tem essas exceções? Nós já sabemos que é porque tem caráter de extrafiscalidade. Imagina se a gente tiver que esperar só o ano que vem, ou ainda se tiver que esperar 90 dias para instituir a cobrança de um empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra. Imagina, né? A população esperando aí só o ano que vem para que o poder público comece. Então não ia ter lógica, né? É uma situação de urgência, uma situação que a própria coletividade clama por aquele atendimento público. Então é por isso que quando ele trabalha nessas questões, ele não precisa respeitar o princípio da anterioridade anual, tá? Temos também ainda aqui algumas situações, podemos ver aqui no parágrafo 4º, tá? Lá no inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 155, na linha C do inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 155, uma exceção também ao princípio da anterioridade anual, quando se refere à redução e restabelecimento das alíquotas do ICMS combustíveis. A gente está vendo isso daí na atualidade, né? Tá bem atual essa questão aí dos combustíveis, né? Do preço dos combustíveis, que está diretamente ligado com essas alíquotas, tá certo? Temos também, lá na linha B do inciso 1º, do parágrafo 4º, do artigo 177 da nossa Constituição Federal, também, tanto para reduzir quanto para restabelecer as alíquotas de CID combustíveis, que são as contribuições de intervenção de domínio econômico, tá certo? Então, aqui também é possível não respeitar o princípio da anterioridade anual. Temos ainda lá no parágrafo 6º do artigo 195, tá?
a instituição ou modificações das contribuições sociais e da Seguridade Social. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas exceções, tá? Em relação ao princípio da anterioridade anual, quando o poder público não precisa esperar o prazo para instituir ou majorar, porque ele realmente não tem condições de esperar o prazo, porque senão perde o objeto, né, da situação. E ainda, pessoal, eu vou contar para você aqui sobre como que funciona a questão da anterioridade nonagesimal, que é fruto da emenda constitucional 42 lá de 2003. Por que será, né, que tivemos que os nossos legisladores perceberam a necessidade de trazer essa anterioridade nonagesimal? Nada mais, nada menos, porque imagina se o poder público edita uma lei que começa a ter valor no dia 31 de dezembro de qualquer ano. O que vai acontecer? O ano subsequente qual é? 1º de janeiro, logo o dia subsequente já vai ser 1º de janeiro. Então imagina, uma lei que entrou em vigor no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro já vai estar valendo. Isso é justo para o contribuinte? Não é, né? Imagina, é por isso que a gente chama o princípio da anterioridade nonagesimal do princípio da não surpresa. Então, imagina se a gente não estivesse protegido pelo princípio da anterioridade nonagesimal. O que acontece? Além de ter que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, tem que ser observado o prazo de 90 dias para que um determinado tributo que foi criado ou aumentado, que ele possa vir de fato estar surtindo efeitos no nosso ordenamento jurídico, ou seja, nas nossas vidas também, né? Olha só, o motivo para esse acréscimo ele foi bem simples, apenas a regra da irretroatividade e da anterioridade anual não conseguiram consagrar a verdadeira segurança jurídica. Por quê? Imagina se, acabei de contar para você, se lá no dia 31 de dezembro ele criou e passa a vigorar uma lei, né, que aumenta a alíquota ou cria um tributo, no outro dia a gente vai estar pagando. A partir do dia 1º de janeiro, o contribuinte já vai ter que estar pagando. Se o princípio da anterioridade ele é consagrado como o princípio da não surpresa, imagina a surpresa que o contribuinte vai ter se ele de fato não tiver um tempo aí para ele se acostumar que vai ter que pagar mais um tributo ou que a alíquota de um determinado imposto foi majorada, né? Não é isso? Então é por isso, pessoal. Então, além de respeitar o princípio da anterioridade anual, tem também que observar o princípio da anterioridade nonagesimal. E aí tem um cálculo que eu vou deixar aqui no ambiente virtual de aprendizagem para você entender, tá? O que vai ser mais benéfico para o contribuinte, tá certo? Vocês vão aprender direitinho como é que funciona a questão do respeito a esses princípios, tá? O da nonagesimal significa que após a publicação de uma lei, tá? Essa lei só vai ter vigência depois de 90 dias que ela foi publicada, tá? E o princípio da anterioridade anual quer dizer que o poder público só vai poder, de fato, passar a exigir o pagamento do aumento de um determinado tributo só a partir do ano subsequente em que ele foi editado. Ou seja, se foi falando aqui do princípio da anterioridade anual. Se o tributo foi majorado no dia 31 de dezembro de 2012 ou no dia 1º de agosto de 2012, ele só vai poder ser cobrado a partir de 2013, né? Então, trazendo aqui para o nosso ano de atualidade. Se foi editado em 2022, só passa a cobrar em 2023. E já o princípio da anterioridade nonagesimal, além de ele ter que observar, ele vai ter que incluir aí os 90 dias também. Nesse exemplo que eu dei aqui, pessoal, eu não estou querendo muito me aprofundar aqui, para a nossa aula não ficar muito extensa. Mas eu vou te dizer, imagina aqui se no dia 31/12 o poder público editou uma lei que aumentou ou criou um tributo. Aí, a partir do dia 1º de janeiro, se fosse respeitar só a anterioridade anual, você já teria que pagar. Mas aqui você vai ter que fazer um cálculo e colocar mais 90 dias. Ou seja,
A partir daqui, você vai contar ainda 90 dias. Ou seja, lá para meados de março que ele vai ter, que efetivamente ele vai começar a valer. Mas como eu falei, vou deixar um materialzinho lá no aba para vocês entenderem como é feita essa conta. Geralmente a conta é feita de forma que seja observado o que é mais vantajoso para o contribuinte, tá? Tá aqui, tem um exemplozinho aqui, ó. E se o tributo fosse criado ou majorado no dia 17 de dezembro, já seria exigível no próximo 1º de janeiro? Aqui não, né? Porque aqui ele realmente não passou um lapso temporal de 90 dias, tá certo? Enfim, pessoal, não vou me aprofundar muito aqui para nossa aula não ficar extensa. Aí vocês vão dar continuidade nessa questão do cálculo para vocês perceberem sobre em relação à cobrança de tributo, sendo observado o princípio tanto da anterioridade anual quanto da nonagesimal, tá ok? E vamos falar aqui sobre as semelhanças, tá? Entre o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. A semelhança da anterioridade anual, também existem exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Também tem exceções, né, pessoal? Imagina, o direito não é uma ciência exata, né? O único que não tem exceções é a irretroatividade. Não é isso que a gente combinou, que a gente viu agora há pouco? Pois é, aqui no princípio da anterioridade nonagesimal também temos exceções. Olha só, da mesma forma que a anterioridade anual, também existem importantes exceções à regra da anterioridade nonagesimal. Levando em consideração medidas de urgências ou protetivas, que é finalidade extrafiscal da tributação, o artigo 150, lá em seu parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, determina situações em que não haverá a aplicação do prazo de 90 dias. Não haverá a aplicação do prazo de 90 dias. Aonde? Aqui, ó, nos empréstimos compulsórios para calamidade pública e de guerra, tá? No imposto de importação, no de exportação, no imposto de renda, no IOF, no imposto extraordinário de guerra, e bem como a fixação da base de cálculo do IPVA, que é um imposto de competência do Estado, e do IPTU, que é de competência dos municípios. Então, aqui a gente consegue perceber algumas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tá aqui, tem um quadrinho para vocês, aqui exceções que tem um resumo, tá aqui para vocês, tá? Tudo isso aqui, tá? Toda essa parte são as exceções que eu já mostrei para vocês. Isso aqui é um resumão do que foi dito. E tudo isso aqui também, um resumão do que foi dito em relação às exceções, tá? Onde essas situações não vão respeitar, não vão observar as regras sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. E aqui são as situações onde não serão observadas as regras constantes no princípio da anterioridade nonagesimal. Aqui, ó, não precisa observar, tá? Se precisou de empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade, pode instituir e passar a valer no mesmo ato, tá? Pode ver que aqui não vai respeitar nenhum princípio e nem o outro, porque tem muita urgência. Aqui também, ó, imposto extraordinário de guerra, muita urgência, né? Aqui, ó, extrafiscalidade, os mesmos impostos, são 4, são sempre os impostos federais, percebam, impostos de competência da União. Ah, não, aqui, pessoal, perdão. E aqui, ó, que não deve observar o princípio da anterioridade anual, imposto de importação, de exportação, IPI e IOF, enquanto que não deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, tá aqui, ó, o imposto de renda, que vem a diferenciação aqui, ó, IPI e o IR. Então, aqui não respeita os 90 dias e aqui não respeita a questão do mesmo exercício financeiro, tá ok? E ainda aqui sobre as contribuições sociais para a Seguridade Social, aqui, né? E o ICMS que eu já contei para vocês lá, que é um resumão.
tá ok? Então perceba essa diferença aqui entre as exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Passando para a próxima tela, vamos falar agora sobre o princípio da vedação ao confisco. É isso mesmo, pessoal, é uma aula meio extensa, estou tentando aqui correr com vocês, para a gente não tomar muito tempo. Nós sabemos que vocês trabalham, que vocês estão aí focados nos estudos. Isso aqui é um resumão, é um batidão, para você saber o basicão desse conteúdo, porque você precisa necessariamente fazer a leitura da minha bibliografia recomendada, tá? Vamos lá. Conforme estabelece o artigo 150, que é o inciso 4º da nossa Constituição Federal, é proibido, é vedado, é defeso, tanto à União, aos estados, ao DF e aos municípios, instituir tributo com efeito confiscatório. Isso aqui, pessoal, nada mais, nada menos eu te contar, em breves palavras, que o poder público não pode se valer dos nossos tributos para poder tributar tanto uma determinada situação que venha a expropriar o patrimônio. A carga tributária ela fica tão pesada, tão excessiva, tão onerosa, que pode até configurar como se fosse um confisco. Tá entendendo? É bem tranquilo isso aqui, tá? Aqui nós temos a intenção de evitar a utilização da elevada carga tributária para não prejudicar o contribuinte, tá? Olha só, o dever de colaborar com a manutenção da máquina pública não pode ser utilizado como fundamento para conceder aos entes políticos, que são a União, os estados, o DF e os municípios, o direito de retirar riquezas da população sem respeito aos parâmetros mínimos, ou seja, ele não pode tributar tanto um determinado produto, uma determinada situação, a ponto de tornar aquilo tão excessivo que venha estar expropriando o patrimônio do contribuinte, tá certo? Olha só, o nosso Supremo Tribunal Federal entende que a análise do efeito confiscatório da tributação não será realizada, utilizando-se apenas uma das espécies tributárias. Não é só uma não, tá? Mas sim verificando todos os tributos suportados pelo contribuinte ao mesmo ente político, ou seja, ele vai ver tudo que o município cobra de tributos em relação a um determinado contribuinte, tá ok? É bem simples assim. Não pode o tributo ele ser tão oneroso a ponto de ele produzir esse efeito confiscatório, tá certo? Vamos dando continuidade aqui a mais um princípio constitucional, tá? Esses princípios nós já sabemos que eles são verdadeiras limitações ao poder de tributar. E aqui nós temos o princípio da não limitação do tráfego, né? Aqui, ó, tráfego, não é tráfico, né, pessoal? Então, tráfego de trafegar, né? Não limitação ao tráfego de pessoas e bens e a ressalva do pedágio, né? Porque aqui a gente já sabe que pagar pedágio pode, né? Vamos lá. Essa determinação está lá no artigo 150, em seu inciso 5º da nossa Constituição Federal, que determina a proibição aos entes políticos, ou seja, a União, os estados, Distrito Federal e municípios, em estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de... Por que aqui eu vou destacar bens? Porque a gente vai ver a exceção, tá? Por meio de tributos interestaduais, tá? Entre os estados ou intermunicipais, entre os municípios, ó. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização da via, conservadas pelo poder público, tá? Então, nós já sabemos que é possível a questão da cobrança de pedágio, é bem tranquilo, já está pacífico. Quando o pedágio é administrado pelo próprio poder público, ele pode estar cobrando uma taxa de pedágio. E quando ele faz a concessão da administração dessa via para uma empresa privada, por exemplo, o pedágio passa a ser cobrado por meio de tarifa, que não é uma espécie tributária. A tarifa não é espécie tributária, somente a taxa, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, União, estados, DF e municípios não poderão utilizar os tributos como forma de impedir a locomoção de pessoas e bens no nosso país. Como eu falei, a exceção do pedágio é que quando ele faz a cobrança do ICMS em relação aos bens, ou seja, as mercadorias. Tá aqui as exceções, tá? É importante que vocês saibam as exceções
dentro do direito como um todo, porque o direito não é uma ciência exata. Nós precisamos de fato, porque essas exceções são de extrema importância para o conhecimento do direito como um todo, tá ok? E é isso, pessoal, tá aqui a nossa referência bibliográfica que foi utilizada na produção desse material para você. Então, eu quero que você faça, de fato, a leitura das referências bibliográficas que foram recomendadas no início da disciplina. Como já tinha avisado antes, faça a leitura do roteiro e, a partir do momento que você fizer a leitura dessas referências que foram recomendadas, seguindo lá o nosso roteiro, vendo os vídeos que foram indicados também, você vai ficar bem tranquilo como gestor público para ter condições aí de atuar na sua vida profissional, bem como para realizar as atividades também que serão avaliativas dentro do curso. Eu espero que você tenha gostado. É um tema longo, a aula ficou um pouquinho extensa, mas faz parte, porque... E olha que é só um resumo. Então, vá lá, faça a leitura para complementar seus estudos. Até a próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.